14 de novembro de 1995, Pequim, China. São aproximadamente 11h45 da noite. O ônibus 375 inicia sua última rota para Fragment Hills. Após alguns minutos, o ônibus se aproxima do Palácio de Verão. Ao chegar em tal ponto, o ônibus para e uma senhora e um jovem sobem a bordo, sentam-se perto da porta do ônibus e o ônibus segue. Uma névoa descia pela rua, dificultando a visão. Os postes mal conseguiam iluminar, fazendo com que o motorista prestasse mais atenção na estrada à sua frente. Após alguns pontos, o motorista então percebe duas silhuetas escuras, um pouco à sua frente. Ao serem iluminadas pela luz do farol, ele percebe que são dois homens, fazendo sinal para o ônibus parar. Mesmo estando fora do ponto, o motorista resolve parar. Era o último ônibus da noite, e seria cruel deixar aqueles pobres homens para trás. Ao parar, percebe que se há mais um entre eles. Esse, portanto, se apoiava nos ombros dos outros, e parecia desacordado. Aquelas figuras usavam roupas de época, da dinastia Qing mais especificamente, o que deixou tudo mais peculiar. Eles então se dirigiam para o fundo, onde se sentaram, e o ônibus assim seguiu viagem. Uma brisa fria entrava pela janela. A cobradora percebe o desconforto da senhora, que desde que aqueles estranhos entraram, ela não para de observá-los de canto. Bom, é um pouco incomum, diz a cobradora com um tom humorado em relação aos homens. Ainda assim, a senhora continua inquieta, agora olhando de forma estranha para o rapaz à sua frente. Ele roubou minha carteira, diz ela gritando e apontando para o rapaz, que fica confuso com a situação. Ele não sabe por que ela o acusa, mas ela continua eufórica e gritando que ele havia roubado sua carteira. Ela então se vira para o motorista e grita para ele parar no próximo ponto, para que ela possa denunciá-lo na delegacia mais próxima. O motorista então, já aborrecido com a situação, para no ponto mais próximo, para que assim a senhora desça. O rapaz então acompanha a senhora, decidido a provar sua inocência, para provar de uma vez por todas que ele não é o ladrão. Ao descerem do ônibus, o motorista segue viagem, e o garoto olha para a senhora, para um lado e para o outro. Era escuro, não havia casas, muito menos uma delegacia. Apenas os postes sobre suas cabeças, iluminando um pequeno banco atrás deles, e nada mais. Ele então olha para a senhora. Onde está a delegacia? A senhora olha para o jovem com um sorriso no rosto e diz: Calma, estamos salvos. Confuso, o jovem pergunta: Salvos de quê? A senhora então diz ao rapaz que quando os três homens entraram no ônibus, ela estranhou o modo com que eles andavam. Parecia passivo e com poucos movimentos. Ao passar de uma leve brisa, que, levantando suas roupas, ela vê que eles não têm pés. Eles flutuam sobre o piso do ônibus. Duvidoso da história, mas sem muitas opções, ele resolve ligar para a polícia, que, chegando lá, ele apenas confirma o depoimento da senhora, que não é levado tão a sério pela polícia. No dia seguinte, uma grande coincidência é notada. Um ônibus da linha 375 não chegou ao seu destino, e não era possível contatar nem a cobradora, muito menos o motorista. Iniciadas as buscas, não houve nenhum progresso nos primeiros dias. Câmeras de segurança não eram úteis, não havia pista alguma. Porém, no terceiro dia de buscas, foi encontrado um ônibus submerso em um reservatório de água. Sim, era o ônibus 375, mas esse reservatório ficava a aproximadamente 100 quilômetros do seu destino. Aquilo era impossível. Não havia como
eles teriam ido tão longe sem parar para abastecer. E, como foi dito, não havia nenhum registro de câmeras de segurança e também nem de como eles haviam chegado ali. Mas isso não é nem de perto o mais intrigante. No ônibus foram encontrados 3 corpos, 2 confirmados sendo o motorista e o outro a cobradora, e o terceiro era desconhecido. Os policiais encontraram uma cena digna de um filme de terror. No tanque, ao invés de combustível, havia sangue. Sangue fresco ainda. Quanto aos corpos, era assustador. Eles pareciam estar em decomposição há meses, mas isso era impossível. Eles não estavam sumidos há menos de uma semana. Porém, na autópsia, nada de anormal foi encontrado. O mistério do ônibus 375 sempre esteve presente em histórias de fogueiras, mas não sabemos ao certo se essa é apenas uma história ou um fato real que é hoje apenas inexplicável.